Eles disseram que eu não voltaria viva. Subir até aquela torre não era uma tarefa, era uma sentença. Um caminho de pedra íngreme, isolado, onde nem os guerreiros mais condecorados ousavam colocar os pés. Lá no alto vivia o que restara de um alfa amaldiçoado. 3 anos consumido pela própria fúria. 3 anos apodrecendo em dor. Feridas que não fechavam. Ossos que não se regeneravam. Um corpo mantido vivo apenas para sofrer. Eu era a última opção. Não por coragem. Por descartabilidade. Uma ômega sem lobo. Sem título. Sem valor estratégico. Invisível o suficiente para não fazer falta se morresse no caminho. Quando a porta da torre se abriu, o cheiro de sangue antigo e magia corrompida me fez vacilar por um instante. A criatura à minha frente mal parecia um lobo. Correntes cravadas nas paredes seguravam um corpo grande demais para aquele espaço. Respiração irregular. Olhos fechados como se a própria vida fosse um esforço contínuo. Disseram que ele atacava qualquer um que se aproximasse. Disseram que ele matava sem consciência. Disseram que o toque humano o enlouquecia ainda mais. Mesmo assim, avancei. Minhas mãos tremiam quando toquei a primeira ferida. Carne aberta, impossível, algo que nenhuma cura comum deveria alcançar. E então aconteceu. Não um grito, não um ataque. O ar mudou. Sob meus dedos, algo respondeu. Não a força, não a magia, mas a mim. O corpo dele estremeceu. A respiração falhou. E lentamente, os olhos dourados se abriram. Não havia fúria ali. Havia dor. Havia exaustão. Havia reconhecimento. Ele me encarou como se estivesse acordando de um pesadelo longo demais. E com a voz rouca, quase implorando, sussurrou. Você volta amanhã. Prometa. Naquele instante, eu entendi. Eu não estava ali para morrer. Eu estava ali porque era a única que podia salvá-lo. E talvez a única que jamais foi realmente fraca. Antes de continuarmos, se você já está aqui, é porque essa história também é sua. A lua te trouxe até esse conto. Então, se você ainda não faz parte da Alcateia, aproveite para se inscrever agora mesmo no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das histórias. E fica comigo até o final, porque o que acontece depois desse dia muda tudo. Já pegou seu cafezinho ou chá? Então deixa eu te contar minha história. O cheiro de cinzas molhadas ainda grudava na minha pele quando a senhora Harrow me chamou para seu escritório. Eu sabia que não era nada bom. Em 10 anos trabalhando nas cozinhas do território Blackthorn, aprendi a ler os sinais. A forma como ela torcia os lábios finos. Como seus dedos tamborilavam na mesa de carvalho escuro. Como seu perfume enjoativo de rosas murchas se intensificava quando ela estava prestes a arruinar o dia de alguém. Isla. Ela disse meu nome como se fosse uma maldição. Você tem uma nova atribuição. Sequei as mãos no avental gasto, sentindo o peso do silêncio. Pela janela embaçada, eu podia ver a torre norte se erguendo contra o céu cinzento de outono. Aquela torre. A que todos evitavam olhar diretamente. A que fazia até os guerreiros mais experientes desviarem o caminho. A torre norte, continuou ela, confirmando meu pior pressentimento. O Alpha Kyle precisa de alguém para levar suas refeições. Meu estômago despencou. Senhora Harrow, Mas ela ergueu a mão, silenciando-me com um gesto que havia aperfeiçoado ao longo de décadas, transformando ômegas em fantasmas obedientes. Os últimos 3 servos se recusaram a voltar. Um deles ainda está na enfermaria com arranhões que atravessaram o braço. Seus olhos castanhos duros me mediram da cabeça aos pés, avaliando meu valor como se eu fosse gado no mercado. Você é dispensável. Se algo acontecer, a Alcateia não sentirá falta. As palavras deveriam ter doído mais. Mas depois de anos sendo tratada como sombra, como a ômega que nunca manifestou seu lobo aos 24 anos, eu havia desenvolvido uma camada protetora ao redor do coração. Não era armadura, era apenas cansaço. Entendo, murmurei, mantendo os olhos baixos. Era mais fácil assim.
Sempre foi. Ótimo. Ela deslizou um pedaço de papel sobre a mesa. Você receberá o dobro do pagamento habitual, por semana. Minha cabeça se ergueu tão rápido que ouvi meu pescoço estalar. O dobro? Isso significava... Eu poderia finalmente pagar a dívida das ervas que peguei emprestado do estoque da alcateia. As ervas que salvaram 3 filhotes órfãos de uma febre que a curandeira oficial havia descartado como seleção natural. A senhora Harrow sorriu. Não era um sorriso gentil. Pensei que isso chamaria sua atenção. Claro, você só receberá se sobreviver às entregas diárias. Ela se levantou, alisando a saia preta impecável. Comece hoje. Pôr do sol. Não o faça esperar. Ele fica instável quando tem fome. A bandeja pesava em minhas mãos, enquanto eu subia o caminho de pedras que serpenteava até a Torre Norte. O vento de outubro mordia minha pele através do vestido fino de algodão cinza, e eu podia sentir os olhares das patrulhas me seguindo. Eles não se aproximavam. Ninguém se aproximava da torre. 3 anos. Havia 3 anos. O Alpha Kael Thornwood havia se isolado ali. As histórias variavam dependendo de quem contava. Alguns diziam que ele havia sido amaldiçoado por uma bruxa durante uma batalha na fronteira. Outros sussurravam que ele havia matado sua própria mate em um acesso de fúria incontrolável. E agora, a culpa o consumia. Havia até quem acreditasse que ele não era mais um lobo, mas algo pior. O que eu sabia com certeza. Ele havia sido o guerreiro mais lendário de Blackthorn. 47 inimigos mortos em uma única batalha. Um alfa que fazia territórios rivais tremerem ao ouvir seu nome. E agora... Agora ele era um prisioneiro em sua própria torre, morrendo lentamente de feridas que se recusavam a cicatrizar. A porta de madeira maciça estava entreaberta. Mau sinal. Segurei a respiração e empurrei-a com o ombro, equilibrando a bandeja. O ranger das dobradiças enferrujadas ecoou como um grito no corredor estreito. Se você é outro servo covarde vindo me dizer que não pode fazer seu trabalho, pode ir embora agora. Uma voz grave rosnou das sombras acima. Engoli em seco. A voz era rouca, quebrada, como se cada palavra arrancasse pedaços de vidro de sua garganta. Eu trouxe sua refeição, Alpha. Respondi, forçando firmeza em minha voz. Senhora Harrow me enviou. Silêncio. Então, passos pesados nas escadas em espiral. Cada pisada reverberava nas paredes de pedra fria, sincronizando com as batidas aceleradas do meu coração. Ela enviou você. Não era uma pergunta. A ômega das cozinhas que não tem lobo. Eu não deveria me surpreender que ele soubesse quem eu era, mesmo que nunca tivéssemos trocado uma palavra. Alfas sabiam tudo sobre sua alcateia. Ou costumavam saber, antes de se trancarem em torres assombradas. Sim, senhor, murmurei, subindo o primeiro degrau. A bandeja tremia levemente em minhas mãos, mas não era de medo. Era de algo que eu não conseguia nomear. Uma vibração estranha sob minha pele, como se meu corpo reconhecesse algo que minha mente ainda não compreendia. Deixe no 10º degrau e vá embora. Eu preciso garantir que o senhor se alimentou. Respondi, surpresa com minha própria ousadia. Ordens da senhora Harrow. Uma risada amarga ecoou. Não tinha humor nela. Era o som de alguém que havia esquecido o que era alegria. Ordens. Claro. Mais passos. Mais perto. E o que a velha Harrow fará se eu arrancar seu braço, pequena ômega? Deduzirá do seu salário. Meu coração trovejou. Mas meus pés continuaram subindo. 1 degrau. 2. 3. Ela provavelmente me cobraria pela bandeja também. Respondi. E não sei de onde veio aquela fagulha de humor sombrio. Talvez fosse o desespero. Ou talvez fosse a estranha certeza de que, apesar das ameaças, eu não estava em perigo. Não real. Não com ele. Outro silêncio. Então, ele apareceu. Meu primeiro pensamento. Lendas não fazem justiça. Kyle Thornwood era imenso. 1,95 m de músculos tensos e ângulos afiados, cobertos por uma túnica escura rasgada em vários pontos.
Seus cabelos negros caíam desgrenhados até os ombros, e a barba cerrada não conseguia esconder a linha dura da mandíbula. Mas eram os olhos que me prenderam, dourados, intensos, febris, e as feridas. Meu Deus, as feridas! Elas cortavam sua pele exposta como raios de tempestade, linhas negras e brilhantes que pulsavam com uma luz púrpura doentia, no antebraço, no pescoço, desaparecendo sob a túnica. Cada uma delas parecia viva, latejando como se tivesse batimento cardíaco próprio. Viu o suficiente? Ele rosnou, mas havia algo além de raiva em sua voz. Havia vergonha. Pisquei, percebendo que estava encarando. Subi os degraus restantes, parando a 3 metros dele. Longe o suficiente para ser respeitosa. Perto o suficiente para ver que ele tremia. Não de frio, de dor. Sua refeição, Alfa. Coloquei a bandeja em uma mesa improvisada de caixotes empilhados. Ensopado de carne, pão de centeio, água fresca. Ele nem olhou para a comida. Você não tem medo, ele disse, e dessa vez havia algo diferente em sua voz. Curiosidade? Confusão? Tenho. Admiti, porque mentir para um alfa, mesmo isolado, parecia estúpido. Mas preciso do pagamento. E... hesitei, sem saber se eu já vi feridas continuar. assim antes. Seus olhos dourados se estreitaram. Impossível. Estas são feridas amaldiçoadas. Nenhuma cura funciona. Eu sei. Dei um passo mais perto, ignorando o rosnar de advertência que brotou de seu peito. Vi em um filhote há 2 anos. Uma bruxa de passagem o amaldiçoou por diversão. Ele não sobreviveu. Mas aprendi coisas. Sobre como a dor funciona. Sobre como a magia se prende aos tecidos. E o que uma ômega sem lobo sabe sobre magia? Ele cuspiu a palavra como veneno, mas não se afastou quando dei mais um passo. Nada sobre magia, murmurei, sentindo algo estranho queimar em meu peito. Um calor, uma necessidade. Mas sei sobre dor, e sei sobre curar. Antes que minha coragem me abandonasse, antes que a lógica gritasse que eu estava louca, estendi a mão. Meus dedos roçaram a ferida do antebraço dele. A mais próxima, a que brilhava com luz roxa mais intensa. O mundo explodiu. Dor. Dor branca, cegante, dilacerante, atravessou meu braço como se alguém tivesse derramado ferro fundido em minhas veias. Gritei, ou pensei que gritei. Tudo virou luz e escuridão, e o cheiro de ozônio queimado, e calor. Calor dourado se espalhando da minha palma, fluindo para dentro da ferida amaldiçoada. Eu podia sentir a magia negra se retorcendo, lutando, mas algo dentro de mim se recusava a soltar. Algo antigo, algo que estava esperando para despertar. Quando abri os olhos, não sabia quando os havia fechado, Kaelo estava me encarando com uma expressão que eu nunca veria em nenhum outro rosto. Choque, medo e algo mais profundo, mais perigoso. O que você... Ele ofegou, e sua voz estava quebrada de um jeito completamente diferente agora. O que você fez? Olhei para baixo. A ferida ainda estava ali, ainda brilhando, mas a luz roxa havia diminuído. As bordas que antes pareciam inflamadas estavam menos inchadas. Não estava curado, mas estava melhor. Meus joelhos fraquejaram. Kyle me segurou antes que eu caísse, seus dedos grandes envolvendo meu braço com uma delicadeza que contradizia absolutamente tudo que haviam me dito sobre ele. Você é insana. Ele sussurrou, me ajudando a sentar na beirada da cama improvisada de palha. Ou suicida. Isso poderia ter matado você. Mas não matou, respondi, e minha voz saiu embriagada. Eu me sentia leve, exausta, mas leve. Como se um peso que eu carregava há anos tivesse se deslocado levemente. E... funcionou. Um pouco. Ele se afastou, passando a mão pelo cabelo desgrenhado. Seus olhos dourados não me deixaram nem por um segundo. 3 anos, ele disse, tão baixo que quase não ouvi.
3 anos de curandeiras, de feiticeiras, de sacerdotes. Ninguém conseguiu nem tocar essas feridas sem desmaiar. E você... Ele se virou bruscamente, as mãos fechadas em punhos. Você precisa ir embora. Alpha Kyle, agora. Agora! O rosnar rasgou o ar, mas não era direcionado a mim. Era algo selvagem, algo que ele estava lutando para controlar. As feridas começaram a pulsar mais intensamente, como se respondessem à sua agitação. Vá, antes que a maldição... Levantei-me em pernas trêmulas, pegando a bandeja vazia. Cada parte de mim gritava para ficar, para entender o que havia acabado de acontecer, mas o instinto de sobrevivência venceu. Alcancei a porta quando ele falou novamente. Você volta amanhã. Não era um pedido, era uma ordem. Mas havia algo quebrando sob a superfície daquela ordem, algo desesperado. Ao pôr do sol. Você volta. Virei-me. Ele estava de costas, os ombros tensos, as feridas brilhando como constelações malignas em sua pele. Eu volto, prometi. E enquanto descia aqueles degraus de pedra fria, enquanto o vento noturno congelava as lágrimas que eu nem havia percebido que estavam caindo, eu soube com absoluta certeza. Minha vida havia acabado de mudar. Ou talvez ela finalmente tivesse começado. No bolso do meu avental, meus dedos ainda formigavam com o eco daquele calor dourado. E no fundo do meu peito, onde sempre houve apenas silêncio vazio, o lugar onde deveria estar meu lobo, algo minúsculo começou a pulsar. Como um coração acordando de um sono de 24 anos. A primeira semana se dissolveu em um ritual que desafiava qualquer lógica. Todos os dias, ao pôr do sol, eu subia aquele caminho de pedras com uma bandeja que Kyle raramente tocava. Todos os dias, ele me observava com aqueles olhos dourados febris, enquanto eu colocava minhas mãos sobre suas feridas amaldiçoadas. E todos os dias, a dor me despedaçava. Mas a cada sessão, doía um pouco menos. Ou talvez eu estivesse apenas aprendendo a suportá-la. No 5º dia, ele finalmente falou mais que advertências e rosnados. Por que você faz isso? Kyle perguntou enquanto eu pressionava minha palma contra a ferida que cortava seu ombro direito. Estávamos no topo da torre, onde ele havia montado algo que poderia ser chamado generosamente de quarto. Apenas uma cama de palha, algumas caixas empilhadas e uma janela quebrada que deixava o vento de outubro entrar como lâminas geladas. Pelo pagamento, respondi automaticamente, mas até eu sabia que era mentira. O dinheiro havia deixado de importar no 3º dia. Mentirosa. Não havia raiva em sua voz, apenas cansaço. Harold te pagaria mesmo se você apenas deixasse a comida e fugisse. Ninguém verificaria. Fechei os olhos, concentrando-me naquele calor dourado que fluía de algum lugar profundo dentro de mim. A ferida sob minha mão pulsava, resistindo, mas aos poucos a luz roxa diminuía. Apenas um pouco. Nunca curava completamente, mas melhorava. Sempre melhorava. Talvez eu seja masoquista, murmurei, sentindo a dor familiar subir pelo meu braço. Era como mergulhar a mão em fogo líquido, mas agora eu conseguia respirar através dela. Ou talvez você seja a pessoa mais teimosa que já conheci. Havia algo novo em sua voz, algo quase parecido com respeito. Quando abri os olhos, ele estava me observando de um jeito diferente. Não com a desconfiança feroz dos primeiros dias, mas com curiosidade. Como se eu fosse um enigma que ele precisava decifrar antes de morrer. Minha vez de perguntar. Falei, retirando a mão e flexionando os dedos dormentes. Como isso aconteceu? As feridas, a maldição. Seus músculos se tensionaram instantaneamente. Por um longo momento, pensei que ele não responderia. Então ele se levantou, caminhando até a janela quebrada. O vento bagunçou seus cabelos negros, e à luz do crepúsculo, as cicatrizes em suas costas eram sombras de batalhas passadas. Há 3 anos, levei uma patrulha até a fronteira norte. Ele começou, sua voz ficando distante. Tínhamos recebido relatos de uma alcateia rival invadindo nosso território. Mas era uma armadilha. Levantei-me
aproximando-me devagar. Não o suficiente para tocá-lo, mas perto o bastante para ouvir o tremor escondido em suas palavras. 50 lobos nos esperavam, continuou. Meus guerreiros lutaram bravamente. Eu lutei. Ele fechou os olhos. Eu matei 47 deles. Mas enquanto eu me afogava em sangue e fúria, não vi a bruxa escondida entre as árvores. A bruxa que te amaldiçoou. Nyx. Ele cuspiu o nome como veneno. Ela apareceu quando eu estava sobre o último inimigo caído, coberto de feridas que já estavam cicatrizando. E então ela sorriu. Sorriu e disse: Deixa eu te dar algo que nunca cicatrizará a grande alfa. Uma dor que durará até seu último suspiro. E a cada toque de outro lobo, a fúria te consumirá até não restar nada além de monstro. Meu coração se apertou. Imaginei Kael, jovem, vitorioso, de pé sobre um campo de batalha, sendo amaldiçoado por algo que ele não poderia lutar ou matar. As feridas apareceram naquela noite. Ele sussurrou, queimando como ácido. E descobri que ela estava certa. Quando minha alcateia tentou me ajudar, quando tocaram em mim, a fúria tomava conta. Eu quase matei Silas, meu próprio irmão. Silas, o beta de Blackthorn. Eu o havia visto de longe algumas vezes. Alto, cabelos castanhos, olhos mais gentis que os do irmão. Foi quando você se isolou aqui. Kael assentiu, ainda sem me olhar. Prefiro morrer sozinho do que me tornar o monstro que ela queria que eu fosse. Sua voz rachou. Mas 3 anos é tempo demais para esperar a morte. E ela demora. Eu deveria ter sentido medo. Deveria ter mantido distância. Mas em vez disso, dei mais um passo. E lentamente, toquei seu ombro. Apenas isso. Ele se virou tão rápido que pensei que atacaria. Seus olhos dourados brilhavam selvagens, as pupilas se expandindo. As feridas começaram a pulsar. Mas então algo estranho aconteceu. O brilho diminuiu. A tensão em seus músculos relaxou. Ele ofegou, suas mãos grandes segurando meus ombros, não com força, mas como se precisasse se ancorar em algo real. Você. Ele respirou contra minha testa, tão perto que podia sentir o calor de sua pele. Por que a maldição não reage com você? Por que eu não perco o controle? Eu não sei, admiti, mas era mentira. Porque no fundo, naquele lugar onde meu lobo deveria estar, algo estava cantando, reconhecendo, clamando. Na segunda semana, os sonhos começaram. Todas as noites, eu acordava suada, com fragmentos de memórias que não eram minhas. Ou eram. Uma mulher de cabelos prateados cantando em uma língua que eu deveria conhecer. Cheiro de pinheiros e lua cheia. Gritos. Fogo. E então, nada. Apenas escuridão. Você está pálida hoje. Kael comentou quando entrei na torre na 9ª noite. Ele estava sem a túnica rasgada, e ver as feridas cobrindo seu torso esculpido em músculos me fez hesitar. Não de medo, de algo muito mais perigoso. Não dormi bem, murmurei, colocando a bandeja de lado. Essa semana ele havia começado a comer na minha frente. Pequenas vitórias. Pesadelos? Memórias, eu acho. Sentei na beirada da cama de palha, cansada demais para fingir. De uma mulher cantando. Mas não lembro de quem ela era. Kael se aproximou, sentando ao meu lado com cuidado, como se eu fosse feita de vidro. Esse era outro desenvolvimento novo, a gentileza hesitante, como se ele estivesse reaprendendo como ser humano. Você tem família? Ele perguntou suavemente. Não. Sou órfã desde que me lembro. Olhei para minhas mãos calejadas. A alcateia me acolheu quando eu tinha 5 anos. Não lembro de nada antes disso. É como se minha vida tivesse começado naquele dia. 5 anos. Ele franziu a testa. Velha demais para não ter memórias. Eu sei. Os curandeiros disseram que foi trauma. Que talvez seja melhor não lembrar. Ri sem humor. Talvez tenham razão. Talvez quem quer que fossem meus pais me abandonaram.
Porque eu era uma ômega defeituosa que nunca manifestaria lobo. Você não é defeituosa. A ferocidade em sua voz me fez erguer os olhos. Kyle me encarava com intensidade que queimava. Seja lá o que você tem dentro de você. Não é fraqueza, Isla. É algo que nem curandeiros, nem feiticeiras, nem sacerdotes possuem. Você está me mantendo vivo quando a morte já tinha escolhido a data. Meu coração trovejou. O ar entre nós se tornou espesso, carregado de algo elétrico. Pela primeira vez, percebi o quão próximos estávamos sentados. Como seu cheiro, pinheiro, couro e algo selvagem, envolvia meus sentidos. Kael, comecei, mas não sabia como terminar. Ele ergueu a mão, hesitante, e seus dedos roçaram minha bochecha. O toque era leve, reverente, como se ele estivesse testando se eu era real. Você é a primeira pessoa que toca em mim sem dor em 3 anos. Ele sussurrou. A primeira que não me olha como monstro. Eu não sei o que isso significa, mas sei que quando você não está aqui... Ele fechou os olhos. A torre parece mais fria. A dor parece pior. E eu conto os minutos até o pôr do sol. Minha respiração falhou. Porque eu sentia a mesma coisa. Nos turnos da cozinha, eu olhava para o relógio de sol compulsivamente. À noite, quando deveria estar exausta, ficava acordada imaginando se ele estava com dor, se precisava de mim. Isso é loucura, murmurei. Eu sei. Sua testa encostou na minha. Tão simples, tão devastador. Mas eu parei de lutar contra isso. O primeiro beijo foi um acidente. Ou talvez fosse inevitabilidade. Ele se afastou apenas o suficiente para me olhar nos olhos procurando... O quê? Permissão? Sanidade? Mas então seus lábios roçaram os meus, suave, questionador, trêmulo de contenção. E o mundo pegou fogo. O calor que sempre vivia adormecido em meu peito explodiu em chamas douradas. Minhas mãos foram para seu cabelo, e as dele envolveram minha cintura, me puxando para mais perto. O beijo aprofundou, se tornando fome, necessidade, meses de solidão evaporando em calor líquido. E então, a porta da torre bateu. Nos separamos bruscamente. Kyle estava de pé em 1 segundo, posicionado entre mim e a escada, suas costas tensas e prontas para ataque. Mas era apenas Silas. O beta de Blackthorn subiu lentamente, mãos erguidas em gesto de paz. Ele era parecido com Kyle, mesma altura impressionante, mesma mandíbula forte. Mas onde Kyle era tempestade, Silas era calma. Irmão, Silas disse cuidadosamente. Vim verificar como você está. Faz dias que não temos notícias e... Seus olhos me encontraram. Escanearam a cena. Eu de pé perto da cama bagunçada, as bochechas coradas. Kyle sem túnica, ainda posicionado protetoramente na minha frente. A verdade pintada em cada detalhe. Então os rumores são verdade. Silas murmurou, mas não havia julgamento em sua voz. Apenas surpresa. A pequena ômega das cozinhas realmente consegue tocá-lo. Saia, Silas. Kyle rosnou. Não. O beta atravessou os braços. Porque preciso avisar vocês dois. Morgana voltou. O nome caiu como pedra em água parada. Senti Kyle congelar completamente. O que Morgana quer aqui? Ele perguntou, perigosamente baixo. Ver você. Silas olhou para mim com algo parecido com pena. Ela ouviu rumores de que você está... melhorando. E não está feliz que uma serva seja a razão. Meu estômago despencou. Eu havia ouvido fofocas sobre Morgana Ashford, a filha do Alpha Ashford, a mulher que havia sido prometida a Kyle antes da maldição, a mulher que deveria ter se tornado aluna de Blackthorn. Ela não tem direito de estar aqui, Kyle disse. Terminei o acordo há anos. Tente dizer isso a ela. Silas suspirou. Ela se instalou na casa principal e está exigindo audiência. E Isla... Ele me olhou diretamente. Você precisa ter cuidado. Morgana não esquece desfeitas. E neste momento, você é a maior desfeita dela.
Desci a torre naquela noite com as pernas trêmulas e os lábios ainda formigando do beijo interrompido. Kyle havia segurado minha mão até o último momento, seus dedos entrelaçados nos meus, como se soltar significasse me perder para sempre. Amanhã, ele havia dito. Não era pedido, era promessa. Amanhã, repeti. Mas quando entrei nas cozinhas desertas, esperando apenas o silêncio da noite, encontrei alguém me esperando. Morgana Ashford era tudo o que eu não era. Alta, curvas generosas, cabelos ruivos que caíam em ondas perfeitas até sua cintura. Seu vestido verde esmeralda provavelmente custava mais que meu salário de 1 ano. E seus olhos, verde claros como jade, me dissecaram com precisão cirúrgica. Então, você é a cadela que acha que pode tomar o que é meu. Ela disse, sua voz sendo mel envenenado. Meu coração trovejou, mas mantive o queixo erguido. Eu não estou tomando nada. Apenas faço meu trabalho. Seu trabalho. Ela riu. E o som era cortante como vidro. Querida, seu trabalho é servir comida. Não esfregar-se em um alfa que está vulnerável e confuso. Eu não me esfrego. Eu vi como ele olha para você. Ela se aproximou, seu perfume enjoativo de jasmim invadindo meu espaço. Como um homem morrendo olha para a água. Mas você sabe o que acontece quando esse homem se recupera? Quando não precisa mais de você. Engoli em seco, mas não recuei. Ele percebe que se apaixonou por alguém completamente inadequada. Seus dedos delicados pegaram uma mecha do meu cabelo castanho bagunçado. Ele percebe que precisa de uma luna de verdade, não uma serva que cheira a cinzas e não tem lobo. As palavras deveriam ter me destruído, deveriam ter confirmado cada insegurança que eu carregava. Mas tudo o que consegui sentir foi raiva. Se Kyle ainda a quisesse, Morgana, você não estaria aqui me ameaçando nas cozinhas. Falei baixo. Você estaria com ele na torre. Seus olhos brilharam perigosamente. Por um segundo, pensei que ela me atacaria. Então, ela sorriu. Você tem mais espinha que pensei. Ela se afastou, alisando o vestido. Mas espinha não muda o que você é. E quando Kyle perceber isso, quando ele cansar do seu teatrinho de curandeira, ela olhou por cima do ombro. Eu estarei esperando. Porque, diferente de você, eu não desisto do que é meu. Ela saiu em um redemoinho de seda verde e ameaças veladas, deixando-me sozinha na cozinha fria. Minhas mãos tremiam enquanto me apoiava no balcão de pedra. A verdade nas palavras de Morgana cortava mais fundo do que deveria. Porque ela estava certa em uma coisa. Eu era apenas uma serva. Uma ômega sem lobo. E Kyle era um alfa que merecia uma luna de verdade. Mas então lembrei do jeito que ele havia tocado meu rosto. Do beijo que havia incendiado todo o meu mundo. Da forma como repetira amanhã, como se fosse juramento sagrado. E naquele lugar profundo onde meu lobo deveria estar, algo rosnou. Baixinho. Mas estava lá. Pela primeira vez em 24 anos, meu lobo estava acordando. E ele não estava feliz que alguém ameaçasse nosso mate. A 3ª semana começou com sangue. Não meu. Pelo menos não fisicamente. Mas quando acordei na minha cama estreita no alojamento dos servos e vi a multidão se formando na praça central, soube que algo terrível estava prestes a acontecer. E eu estava certa. Bruxa! A voz cortou o ar frio da manhã como lâmina. Tragam a bruxa para o julgamento. Meu sangue congelou. Olhei pela janela embaçada e vi Morgana de pé no centro da praça, vestida de branco imaculado como se fosse uma santa. Ao seu redor, pelo menos 50 membros da alcateia se aglomeravam, suas expressões variando de curiosidade a fúria mal contida. E todos olhavam para o alojamento dos servos. Todos olhavam para mim. Isla! A senhora Harrow invadiu meu quarto sem bater, seu rosto pálido e os lábios apertados em uma linha fina. Vista algo decente. Você foi convocada. Convocada para quê? Perguntei.
Mas minha voz saiu fraca. Eu já sabia. Para responder por acusações de bruxaria. Ela não me olhou nos olhos. Morgana Ashford alega que você usou magia negra para seduzir o Alpha Kael e que está envenenando-o lentamente com suas curas. O chão se inclinou sob meus pés. Isso é insano. Eu estou ajudando. Não importa o que você está fazendo. Harold finalmente me encarou e havia algo estranho em seus olhos. Medo? Culpa? Morgana trouxe testemunhas. Trouxe evidências. E ela tem o apoio do Alpha Ashford. Você precisa ir. Agora. 10 minutos depois, eu estava sendo arrastada para a praça por 2 guardas. Não com violência, mas com a firmeza de quem sabia que resistência era inútil. Meu vestido cinza de serva estava amarrotado. Meus cabelos castanhos caíam desgrenhados sobre os ombros. E cada olhar que recebia parecia queimar minha pele. Morgana sorriu quando me viram. Não era um sorriso feliz. Era triunfo. Membros da Alcateia Blackthorn. Ela começou, sua voz clara e autoritária ecoando pela praça. Há semanas, observo uma situação que não posso mais ignorar. Nosso amado Alpha, Kyle Thornwood, está sendo manipulado, envenenado, controlado por forças obscuras que se escondem sob a aparência de humildade. Murmúrios explodiram na multidão. Eu podia sentir os olhares mudando, de curiosidade para desconfiança, de desconfiança para hostilidade. Isla, a serva ômega. Morgana cuspiu meu nome como se fosse maldição. Alega curar o Alpha. Mas vejam os fatos. Ela não possui lobo. Ela é fraca, insignificante, sem nenhum dom conhecido. E ainda assim, ela consegue tocar feridas amaldiçoadas que deixaram curandeiros experientes inconscientes. Como? Ela fez uma pausa dramática. Através de magia negra. Isso não é verdade. Gritei, minha voz saindo mais aguda que pretendia. Eu apenas tento ajudar. Silêncio. Um dos guardas me cutucou, forçando-me a ajoelhar nas pedras frias da praça. A humilhação queimou minha garganta como bile. Não apenas isso. Morgana continuou, circulando ao meu redor como predador. Mas ela seduziu o Alpha em seu momento de maior vulnerabilidade. Isolado, agonizante, desesperado, ele se tornou presa fácil para suas manipulações. E agora? Sua voz subiu, teatral. Agora ele se recusa a aceitar a ajuda de verdadeiros curandeiros. Recusa visitas de seu próprio conselho. Só permite que ela o toque. Diga-me, boa gente de Blackthorn, isso não parece trabalho de bruxa? A multidão rugiu em concordância. Eu podia ver faces conhecidas, pessoas para quem havia servido comida, lobos com quem havia dividido espaço por anos, e todas me olhavam como se eu fosse monstro. Ela enfeitiçou o Alpha. Alguém gritou. Queimem a bruxa. Outra voz se juntou. Lágrimas queimaram meus olhos, mas me recusei a deixá-las cair. Não daria a Morgana essa satisfação. Eu não sou bruxa, disse firmemente, forçando-me a erguer o queixo. Eu apenas tenho um dom de cura. E se o Alpha Kyle está melhor desde que comecei a tratá-lo, não é porque o enfeiticei. É porque ninguém mais se importou o suficiente para tentar. O silêncio caiu como pedra. E então... Mentira. Um rugido rasgou o ar, tão feroz e selvagem que fez até os guerreiros mais experientes recuarem. A multidão se abriu como um mar dividido, e então eu o vi. Kyle. Ele cambaleava descendo o caminho da torre, sem túnica, apenas calças escuras rasgadas. Suas feridas amaldiçoadas brilhavam como constelações púrpuras contra sua pele pálida. Suor cobria seu rosto, e seus olhos, meus deuses, seus olhos dourados estavam completamente selvagens, as pupilas tão dilatadas que quase engoliam a íris. Kyle, não! Gritei, tentando me levantar, mas os guardas me seguraram. Ele estava tendo um surto. A maldição estava tomando o controle. Ninguém! Ele rosnou, a voz distorcida, meio humana, meio lobo. Toca nela! Avançou, e os guardas que me seguravam soltaram meus braços e recuaram, apavorados.
Kael se colocou entre mim e Morgana, tremendo de fúria mal contida. Músculos se contraíam sob sua pele. Os ossos começavam a estalar, preparando-se para a mudança forçada. Kael, por favor. Morgana tentou soar gentil, mas havia medo real em sua voz agora. Você não está pensando claramente. Ela te enfeitiçou. Ela me salvou. O grito saiu como explosão. Então ele ofegou, caindo de joelhos. As feridas estavam pulsando tão intensamente que iluminavam a praça inteira. Sangue escuro começou a escorrer delas, não sangue normal, mas algo negro e viscoso. A maldição estava acelerando, matando-o. Não pensei. Meu corpo se moveu por instinto puro. Caí ao lado dele, minhas mãos encontrando as feridas em seu peito, e deixei aquele calor dourado fluir. Respire, sussurrei, ignorando a multidão, ignorando Morgana, ignorando tudo exceto o homem agonizante à minha frente. Kael, respire comigo, foque na minha voz. Seus olhos dourados selvagens me encontraram, e por um momento vi apenas animal, apenas fome e fúria e dor. Mas então algo mudou. O brilho diminuiu, a respiração desacelerou. Seus dedos grandes envolveram meus pulsos, não com força, mas com necessidade desesperada. Isla! Ele ofegou meu nome como oração. O calor fluiu mais forte, e pela primeira vez senti algo diferente. Não apenas estava aliviando a dor, estava empurrando a maldição de volta. Milímetro por milímetro, estava revertendo o dano. E toda a alcateia viu. O silêncio que caiu agora era diferente. Não era hostilidade. Era admiração. Medo. Confusão. Impossível. Morgana sussurrou, e sua máscara de confiança finalmente rachou. Kael se recuperou o suficiente para ficar de pé, me puxando com ele. Seus braços me envolveram, me pressionando contra seu peito ainda nu e suado, e eu podia sentir as batidas selvagens de seu coração desacelerando até algo quase normal. Se alguém, ele disse, sua voz rouca mas mortal, ousar tocar nela novamente, responderá diretamente a mim. Ela não é bruxa, ela é... Ele hesitou, procurando palavras. Ela é minha curadora, minha... Seus olhos dourados me encararam, e o mundo inteiro desapareceu. Minha Mate. Gaspes explodiram na multidão. Meu coração parou. Mate. Ele havia dito em voz alta. Na frente de todos. Isso é ridículo! Morgana finalmente explodiu, sua compostura despedaçando-se completamente. Ela é uma ômega sem lobo. Ela não pode ser Mate de um alfa. Você está confuso, doente, manipulado. Cuidado, Morgana. A voz de Kael ficou perigosamente calma. Ou começarei a me perguntar por que você está tão desesperada para me afastar da única pessoa que conseguiu me manter vivo. Os olhos verdes dela brilharam com algo parecido com pânico. Eu apenas quero o melhor para você. Não. Ele deu um passo à frente, me mantendo atrás dele. Você quer controle. Sempre quis. E quando terminei nosso noivado 3 anos atrás, você nunca aceitou. Mas isso acaba agora. Virou-se para o conselho de anciões reunido à margem da praça. Isla não será acusada de bruxaria. Ela está sob minha proteção. Alguém tem objeção? Ninguém ousou falar. Mas a vitória durou apenas 3 horas. Porque o conselho, influenciado pelo Alpha Ashford e pelas preocupações de Morgana, decidiu que para a segurança da alcateia, eu deveria ficar detida temporariamente, enquanto investigavam minhas habilidades. Tradução. Prisão. A cela era pequena, úmida, e cheirava a mofo e desespero. Uma única janela com barras deixava passar luz fraca do sol poente. Sentei no chão de pedra fria, abraçando meus joelhos, tentando não entrar em pânico. Kael havia lutado. Meus deuses, como ele lutara. Mas Silas o convenceu a não desafiar o conselho diretamente, não em seu estado enfraquecido. É temporário. Silas havia sussurrado para mim enquanto me levavam. Vou tirar você daqui, prometo. Horas se passaram,
ou dias. Era difícil dizer sem relógio. Eu me deitei no chão frio, fechando os olhos, e pela primeira vez em semanas, não senti dor, porque não estava usando meu poder de cura. E Kael estava sozinho na torre, sofrendo, piorando. A culpa me rasgou por dentro mais dolorosamente que qualquer maldição. Foi na escuridão da noite que a porta da cela se abriu. Esperei ver Silas, ou talvez um guarda trazendo comida. Em vez disso, vi uma mulher que não pertencia a este mundo. Ela era alta, esguia como lâmina, com pele pálida como leite e cabelos negros que caíam em ondas até o chão. Seus olhos eram completamente brancos, sem pupilas, sem íris, apenas branco leitoso que parecia enxergar através de dimensões. Então você é a pequena anomalia, ela disse, sua voz sendo várias vozes sobrepostas. Aqui está quebrando minha obra-prima. Meu sangue congelou. Nyx. A bruxa sorriu, e suas bochechas estavam encharcadas de lágrimas negras que escorriam constantemente. A mesma. Ela entrou na cela, e a temperatura despencou. Cada respiração saía como névoa. Vim ver por mim mesma a criatura que está desfazendo 3 anos de trabalho perfeito. Levantei-me em pernas trêmulas. Você amaldiçoou Kael. Eu fui paga para amaldiçoar Kael. Ela corrigiu, circundando-me como predador estudando presa. Há uma diferença, menina. Bruxas não fazem nada de graça. Meu cérebro trabalhou rapidamente conectando pontos. Morgana te pagou. Nyx sorriu mais amplamente. Esperta. Sim. A mulherzinha de cabelos vermelhos me procurou há 3 anos. Disse que seu noivado havia sido terminado, que o homem que ela amava a rejeitou. Ela queria... A bruxa fez um gesto dramático. Vingança. Ou reconciliação forçada. A linha entre os dois é tão deliciosamente fina. Então você o amaldiçoou. Condenou-o a morrer lentamente. Oh, não foi para matá-lo. Nyx riu, o som sendo vento uivando através de cavernas mortas. Foi para torná-lo intocável, isolado, sozinho, até que ele ficasse desesperado o suficiente para aceitar qualquer companhia. Até que Morgana pudesse voltar como sua salvadora. Raiva queimou em minhas veias. Mas ele não voltou para ela. E agora você está aqui porque ela quer que você termine o trabalho. Os olhos brancos da bruxa me estudaram com intensidade desconfortável. Morgana convocou. O contrato exige que eu obedeça. Ela se aproximou, seus dedos gelados tocando meu rosto. Não pude evitar o estremecimento. Mas estou... curiosa. Como uma ômega sem lobo consegue tocar magia de bruxa? Como você o cura? Eu não sei. Admiti, porque era verdade. Apenas... flui. Como se sempre estivesse lá, esperando. Nyx inclinou a cabeça, estudando-me como enigma fascinante. Interessante. Muito interessante. Ela se afastou, suas roupas esfarrapadas arrastando no chão úmido. Sabe, menina, odeio ser controlada. Odeio este contrato que me prende às vontades de uma mulher mesquinha. E você... Ela olhou por cima do ombro. Você pode ser a chave para a minha liberdade. O que você quer dizer? Mas ela já estava na porta, desvanecendo como fumaça. Esta noite, Morgana quer que eu finalize a maldição. Quer que eu mate seu alfa de uma vez por todas. Sua voz ecoou mesmo enquanto desaparecia. A menos que alguém seja forte o suficiente para quebrar a magia completamente. Alguém com sangue que a magia antiga reconheça. E então ela se foi. Caí de joelhos, meu coração trovejando. Kael estava em perigo, perigo real. E eu estava presa aqui, inútil. A porta se abriu novamente. Silas, vamos. Ele disse simplesmente. Não tenho muito tempo antes que percebam. Você está me libertando? Alguém tem que. Ele me ajudou a levantar. E pequenas testemunhas insistiram. Olhei além dele e vi 3 filhotes órfãos, os mesmos que eu havia curado meses atrás, segurando tochas. Seus olhos brilhavam de determinação.
Você salvou a gente, Isla. O mais velho disse, sua voz firme apesar dos 7 anos. Agora é nossa vez de ajudar você. Lágrimas finalmente queimaram meus olhos. Obrigada. Corremos pelas sombras da alcateia, Silas nos guiando por caminhos secretos. E enquanto a torre norte ficava mais próxima, senti o puxão no meu peito. O laço de mate clamando. Kyle precisava de mim. E desta vez, eu não falharia com ele. A torre estava em silêncio quando chegamos. Um silêncio errado. Do tipo que precede tempestades e mortes. Silas me deixou na entrada, suas mãos firmes em meus ombros. Faça o que precisa fazer, ele disse, seus olhos castanhos brilhando com confiança que eu não merecia. E Isla? Não importa o que acontecer lá em cima, você sempre foi mais forte do que eles fizeram você acreditar. Não tive tempo de responder. Apenas assenti e subi as escadas em espiral, meu coração trovejando tão alto que abafava meus passos. O que encontrei no topo me destruiu. Kyle estava deitado no chão de pedra fria, seu corpo convulsionando. As feridas amaldiçoadas haviam se espalhado. Não eram mais apenas linhas isoladas, mas uma teia negra e brilhante que cobria todo o seu torso, subindo pelo pescoço, descendo pelos braços. Seu rosto estava contorcido em agonia, suor misturado com lágrimas que ele provavelmente não sabia que estava derramando. E no canto da torre, observando como espectador de tragédia, estava Nyx. Você está atrasada, a bruxa disse, suas lágrimas negras escorrendo mais rapidamente agora. Mais 15 minutos e o coração dele terá parado. Então me ajude, gritei caindo de joelhos ao lado de Kael. Suas pálpebras tremulavam, mas ele não abriu os olhos. Por favor, Nyx, você disse que eu poderia ser a chave. Para minha liberdade. Sim. Ela se aproximou, agachando ao nosso lado. Mas você precisa entender o preço, pequena Ômega. Para quebrar completamente uma maldição deste calibre, você precisará oferecer algo equivalente. Poder reconhece poder. Sangue reconhece sangue. Meu sangue, sussurrei. É isso que você quer? Não seu sangue comum. Os olhos brancos dela me perfuraram. Seu sangue verdadeiro. O que está adormecido, trancado, escondido por magia que nem você compreende. Minhas mãos tremiam sobre o peito de Kyle. Podia sentir seu coração lutando, desacelerando. Eu não sei como acessar isso. Sim, você sabe. Nyx colocou sua mão gelada sobre a minha. Feche os olhos. Sinta o laço. Deixe-o guiar você para o que está enterrado. Fechei os olhos, respirando fundo. E pela primeira vez, não lutei contra o calor no meu peito. Não tentei controlá-lo ou entendê-lo. Apenas permiti. O calor explodiu. Não era dourado como antes. Era prata líquida, luminoso, antigo. Fluiu de mim para Kael, envolvendo-o em luz que fez a torre inteira tremer. E com a luz vieram as memórias. Eu tinha 4 anos. Cabelos castanhos em tranças bagunçadas, vestido branco de linho. Corria pelos corredores de mármore de um castelo que cheirava a neve e pinheiros. Devagar, minha pequena luneta. Uma mulher ria, correndo atrás de mim. Seus cabelos eram prateados, longos até a cintura, e seus olhos, meus olhos, verde claros, brilhavam com amor incondicional. Mãe. Me pega, mamãe, gritei, rindo enquanto pulava em seus braços. Ela me girou no ar, me cobriu de beijos e sussurrou. Minha Isla, minha pequena lua, você será a luna mais forte que Silverstream já conheceu. A memória mudou. Violentamente. Fogo. Gritos. O cheiro de sangue e fumaça preenchendo meus pulmões enquanto minha mãe me arrastava por túneis secretos. Eu estava chorando, não entendendo. Mamãe, por que... Shhh, minha lua. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto corríamos. Traidores invadiram o castelo. Eles querem matar a família real. Querem... Sua voz quebrou. Seu pai já se foi. Seus irmãos também. Paramos em uma câmara escondida.
Ela ajoelhou na minha frente, suas mãos tremendo enquanto segurava meu rosto. Isla, escute bem. Vou lançar um feitiço em você. Um feitiço que esconderá quem você realmente é. Seu lobo ficará adormecido. Suas memórias apagadas. Você será comum, invisível, segura. Não quero ser comum. Solucei. Quero ficar com você. E eu quero que você viva. Ela beijou minha testa, e prata líquida começou a brilhar entre nossas peles. Magia de Luna, magia de sangue real. Um dia, quando você estiver pronta, quando encontrar alguém cujo sangue seja forte o suficiente para ressoar com o seu, o feitiço se quebrará, e você lembrará. Prometa que vai me encontrar, implorei. Ela não prometeu. Apenas sussurrou. Você é Isla Silverstream, filha de Liana, última luna de sangue puro, e onde quer que esteja. Você sempre será minha pequena lua. Então, a luz prateada me envolveu, e tudo ficou negro. E voltei ao presente com um grito rasgando minha garganta. A torre estava explodindo em luz prata. Não apenas luz, energia pura, antiga, poder que fazia as pedras cantarem. E de dentro de mim, algo finalmente se libertou. Meu lobo. A transformação não foi gradual. Foi explosão. Ossos se reorganizaram, músculos se expandiram, pele deu lugar à pelagem prateada que brilhava como metal líquido sob a lua. Quando abri os olhos, agora olhos de lobo, o mundo estava mais nítido, mais vivo, mais real. E Kyle estava acordado. Ele me encarava com admiração absoluta, a dor finalmente saindo de seus olhos dourados. As feridas amaldiçoadas estavam se dissolvendo como névoa sob o sol, a luz prata as consumindo até não restar nada, além de pele limpa, cicatrizada. Curado. Voltei à forma humana, nua, tremendo, mas viva. Tão viva. Isla. Ele sussurrou, Seus dedos tocaram meu sentando rosto com com reverência. esforço. Seus olhos, eles estão brilhando. Eu lembrei, respondi, lágrimas escorrendo. Lembrei de tudo. Eu era... As palavras ficaram presas. Luna Silverstream. Nix completou por mim. Ela estava sorrindo, suas lágrimas negras finalmente secando. A última filha de Liana. A que todos pensavam estar morta no massacre há 20 anos. Kyle congelou. Silverstream. Sua voz estava rouca. O território lendário que caiu quando eu era criança. Eles diziam que a família real inteira foi massacrada. Todos, exceto uma criança. Corrigi suavemente. Uma criança que sua mãe escondeu com magia de sangue. Uma criança que cresceu pensando ser apenas uma ômega sem valor. Ele me puxou para seus braços com força, que tirou meu fôlego. Você nunca foi sem valor. As palavras vibraram contra meu cabelo. Nunca. E agora? Ele se afastou apenas o suficiente para me olhar nos olhos. Agora você é a Luna mais poderosa viva. E você é minha mate. E vocês, Nix interrompeu, levantando-se. Acabaram de me dar exatamente o que eu precisava. Viramos para ela, tensos. O contrato me prendia a Morgana, até que a maldição fosse quebrada ou completada. Sua risada ecoou, mas dessa vez havia alegria real nela. Você quebrou completamente. O contrato está desfeito. Sou livre. Morgana. Kael rosnou levantando-se. Ele vacilou apenas um segundo antes de sua força voltar completamente. Ela planejou tudo isso. Pagou você para me amaldiçoar. Me manter isolado. Me fazer desesperado o suficiente para aceitá-la de volta. E quando isso falhou, continuei, a raiva queimando. Ela tentou me destruir, me acusar de bruxaria, me fazer parecer a vilã. Nix acenou. Morgana está esperando lá embaixo com o conselho, acreditando que vim aqui finalizar a maldição e matar o Alfa. Ela sorriu perversamente. Que tal darmos a ela uma surpresa? Descemos a torre juntos, Kyle sem túnica, eu envolta em seu casaco imenso, e Nix flutuando como espectro.
A luz do amanhecer pintava o céu de rosa e dourado enquanto nos aproximávamos da casa principal, onde o conselho estava reunido. Morgana estava lá, cercada por membros da alcateia, sua expressão confiante e triunfante. Até nos ver. A confiança evaporou. Impossível. Ela sussurrou, ficando pálida. Você deveria estar morto. Mas não estou. Kyle cruzou os braços. Cada centímetro o alfa lendário que já foi. Graças à mulher que você tentou destruir. E graças à verdade que Nyx está prestes a revelar. A bruxa flutuou para frente, seus olhos brancos fixos em Morgana. Morgana Ashford. Há 3 anos você me pagou em ouro e lágrimas para amaldiçoar Kyle Thornwood. Me fez jurar segredo. Me prendeu em contrato que me escravizou às suas vontades mesquinhas. Gaspes explodiram pela sala. Morgana recuou. Isso é mentira. Ela está delirando. O contrato foi testemunhado pela lua cheia de junho. A voz de Nyx cortou como navalha. Selado com seu sangue e assinado com seu verdadeiro nome. Morgana Elise Ashford, filha de Marcos. Silêncio absoluto. O Alpha Ashford, um homem massivo de cabelos grisalhos, olhou para sua filha com um horror crescente. Morgana, diga-me que isso não é verdade. Ela não respondeu. Apenas olhou para mim com ódio puro. Ela não merece você. Finalmente explodiu, apontando para mim. Ela é ninguém, uma serva. E você é um alfa que precisa de... Uma luna de sangue puro? Interrompi calmamente. Concordo. Deixei o casaco de Kyle cair, revelando a marca que agora brilhava em meu ombro. Uma lua crescente prateada, símbolo da família real de Silverstream. Meu nome é Isla Silverstream, filha de Luna Liana, última descendente direta da linhagem real mais antiga. Olhei diretamente para Morgana. E eu sou a mate de Kyle Thornwood. O conselho de anciões se ajoelhou. Um por um, membros da alcateia seguiram. Até o Alpha Ashford dobrou o joelho. Morgana ficou sozinha, de pé, tremendo de raiva e humilhação. Morgana Ashford, Kyle disse formalmente. Você é culpada de conspiração, tentativa de assassinato através de magia proibida e traição. O conselho decidirá seu destino. Esperei que ele exigisse execução. Mas quando nossos olhos se encontraram, vi a mesma verdade refletida. Vingança não traria paz. Ela deve ser exilada, falei suavemente. Banida de todos os territórios aliados. Que viva com as consequências de suas escolhas. Mas que viva. Kyle assentiu, seus dedos entrelaçando nos meus. Exílio permanente. Efective imediatamente. Morgana foi levada, seus gritos de protesto ecoando cada vez mais distantes. E então, paz. 3 dias depois, sob a lua cheia, Kyle se ajoelhou diante de mim na praça central. A mesma praça onde fui acusada e humilhada. Isla Silverstream, ele disse, sua voz forte e clara. Você me curou quando eu estava quebrado. Me amou quando eu era monstro. Me trouxe de volta quando a morte já havia escolhido meu nome. Ele abriu uma caixa de veludo, revelando um anel de prata com uma pedra de lua que brilhava como se tivesse luz própria. Me faria a honra de se tornar não apenas minha amate, mas minha luna, minha parceira, minha igual. Sim, respondi, lágrimas escorrendo livremente. 1000 vezes sim. O beijo que selou nossa união fez a alcateia inteira uivar de alegria. Na cerimônia de coroação, vestida de prata e branco, fui oficialmente nomeada Luna de Blackthorn. Mas minha primeira ação como Luna não foi decretar leis ou comandar guardas. Foi criar o Santuário de Silverstream, um refúgio para órfãos, ômegas rejeitados, lobos sem alcateia. Um lugar onde aqueles que se sentiam invisíveis pudessem descobrir seu valor. Porque eu lembrava. Lembrava de cada palavra cruel, cada olhar de desprezo, cada momento que pensei não ser o suficiente. E se minha jornada provava algo, era isto. Força não estava em nascer poderosa. Estava em escolher se levantar quando todos esperavam que você quebrasse.
Anos depois, quando filhotes órfãos vinham ao santuário perguntando se eram fracos demais, muito danificados, sem valor, eu segurava suas mãos pequenas e dizia: eu já fui exatamente onde vocês estão. E olhem onde estou agora. E então contava a história. A história de como uma ômega sem lobo curou o alfa intocável. Como descobriu que era uma luna perdida. Como transformou humilhação em coroação e dor em poder. E toda vez via esperança acender em seus olhos, porque histórias importam. Elas nos lembram que finais felizes não são apenas para aqueles que nascem especiais. São para aqueles corajosos o suficiente para curar, amar e acreditar, mesmo quando o mundo inteiro diz que você não pode. Hoje, quando olho para Kyle ao meu lado, ainda sinto aquele primeiro calor do laço. A certeza que me fez desafiar o impossível. Descobri que minha força nunca esteve em ser invisível, mas em enxergar a dor onde outros viam apenas perigo. E se esta história tocou seu coração, se você já se sentiu subestimado ou acreditou que não era forte o bastante, lembre-se, quem cura, quem se aproxima quando todos fogem, quem escolhe a coragem ao invés do medo, essa pessoa nunca foi fraca. Se você quer mais histórias de mates destinados, de lunas ocultas e alfas que descobrem que o amor é a maior força de todas, se inscreva no canal e ative o sininho. Deixe nos comentários, você teria a coragem de curar o intocável? Nos vemos na próxima história da Alcateia.